Obrigado. Bom, gente, eu sei que tem pessoas que disseram que não me conhecem, então para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Igor, sou pastor da Igreja Batista Monte Moriá, lá na Compensa, inclusive o pessoal da igreja está aqui, né? Oi. Tem mais gente da igreja por aí? Eu não vi, pô, eu gritei, eu disse, ué. Ah, tem uns que se sentem parte, então sejam bem-vindos, na verdade. Tudo bem, não tem problema não, a gente aceita, tá? Bom, inclusive, gente, se você veio de Uber pra cá, você ama o Senhor, tá? Porque eu sei que você gastou uma grana legal. Glória a Deus, porque eu também gastei. Pessoal, a minha esposa tá ali, ninguém a conhece também, né, meu amor? Faça assim um oizinho. Só as mulheres olhem, por favor. Obrigado. Só viu a mão? É o que importa, né? Gente, o Senhor colocou algo no nosso coração. E eu acredito que nós vamos ter êxito naquilo que a gente vai falar com vocês essa noite. Um dos pregadores, eu não vou dizer qual foi, ele mandou uma mensagem para mim essa semana e ele fez assim: pastor, o senhor me colocou num fogo cruzado. Porque um dos pregadores foi eu que indiquei pro Dabson. Aí eu disse assim, meu irmão, é verdade. Só que aí ele disse assim, vamos ver quantos amigos a gente faz até o final desse Vem Louvar. E eu quero dizer para você que ame as pessoas que vão vir aqui. É um assunto delicado, que tem muito tabu, mas que precisa ser falado no meio da nossa juventude. Sabe por quê? Porque nós estamos pegando o nome, o tema, a santidade, e a gente está colocando dentro de uma gaveta e está escondendo, como se não fosse relevante ou como se não existisse para a gente. E a gente precisa falar disso, sabe por quê? Porque não adianta a gente fazer várias programações tops, não adianta a gente fazer acampamento, não adianta a gente fazer social, não adianta fazer nada disso, porque sem santidade a gente não vai ter êxito em nada do que a gente fizer. Vão ser só programações. E eu tenho certeza que tem um povo crente aqui sentado que não quer só oba-oba, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Para confrontar você em amor, mas eu preciso fazer isso. E tenha certeza que antes de eu falar o que eu vou falar para você hoje, o Senhor foi o primeiro a me confrontar. Se qualquer pregador, qualquer dia, chegar para você e disser que ele não foi confrontado pela mensagem que ele pregou, pode se levantar e ir para sua casa, porque não vai valer de absolutamente nada. Tá bom? Você vai continuar me amando depois que eu falar tudo que eu falar. Diga um amém. Você é crente, não pode mentir, tá? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, acho que vai ser projetado também. Se você não trouxe, eu acho meio difícil hoje ninguém ter acesso à Bíblia, né? Mas caso você não trouxe, vai aparecer ali no telão para você também. Tá? Eu esqueci de dizer, mas eu vou ler a Almeida, tá? Caso, se tiver. Se não tiver também, não tem problema não. É porque às vezes o pessoal pergunta, né? Acho que foi a Rebequinha que me perguntou da última vez, não foi? É isso mesmo. Tá bom. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 13. Se você achou, diga amém. E fique de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Aí eu prometo que eu deixo você umas 2 horas sentado aí. Mas vai dar. Amém, olha aí, gente que gosta de ouvir a palavra. Mas dá. Foi só uma, mas dá certo. Amém? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim, olha. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento.
Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Repita comigo esse versículo. Sede santos, porque eu sou. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós sabemos que se o Senhor não falar, é em vão tudo isso. E por isso nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos rasgue no meio nessa noite, mas que nós não saiamos daqui sem Te ouvir, Jesus. Obrigado por tudo. No Teu nome nós oramos, Pai. Amém. Você pode sentar. Antes de eu poder entrar no texto, eu preciso fazer você entender o que a gente leu agora. Não sei se você tem algum conhecimento prévio daí da carta de 1 Pedro, mas Pedro está escrevendo para os crentes da dispensação. Aqueles crentes que tinham ido para longe, né, da sua terra natal. E estavam fazendo ali morada, e especialmente esses daqui, eles estavam localizados ali na Ásia Menor, onde hoje mais ou menos está ali a Turquia, certo? Então, ele está escrevendo para um povo perdido, um povo perseguido, um povo sem expectativa, mas antes do versículo 13, ele começa a encorajar essas pessoas. A gente não vai ler, né? Óbvio, mas eu estou dizendo aqui para você o que é que acontece. Em caso você quiser tirar a dúvida, pode ler, tá? Do versículo 1 ao 12, ele começa a falar para esse povo o que esse povo tem e o que eles vão receber. Ele começa a dizer que esse povo são pessoas, são eleitos de Deus. Eles foram pessoas escolhidas pelo Senhor. Ele encoraja esse povo, dizendo para esse povo: olha, vocês têm uma herança, uma riqueza que não está aqui nesse mundo, então vocês precisam se alegrar. Mesmo com sofrimento, mesmo com perseguição, mesmo com dor, mesmo com tudo que vocês estão enfrentando aí longe da terra de vocês, mas vocês precisam permanecer fiéis. Vocês precisam permanecer fiéis. E a gente precisa dessa esperança, de tudo isso que ele falou, de tudo isso que Pedro falou para eles. Olha, vocês têm isso, têm aquilo, e tem um tesouro maior guardado para vocês, que não está aqui, está no céu. Porém, vocês moram aqui. Vocês são dessa terra. Vocês estão aqui. E enquanto vocês estiverem aqui, vocês precisam andar da maneira que agrada a Deus. E aí ele entra aqui no versículo 13. E ele vai tratar de uma coisa aqui a partir desse versículo. Na verdade, ele trata de 3, mas eu vou falar de uma só. Ele vai falar sobre a santidade na vida. Ele vai começar a falar agora o porquê essas pessoas devem andar dessa maneira. Veja comigo o versículo 13, olha. Ele diz a forma como tudo isso deve acontecer. O início do versículo é: por isso. Ele está dando agora uma explicação, né? Geralmente, quando o texto bíblico coloca assim, por isso, antes de alguma coisa, ele vai explicar o motivo dele ter dito tudo o que ele falou antes, certo? Então, ele vai explicar agora o porquê ele falou do versículo 1 ao versículo 12. Ele vai dar o motivo para isso. E ele começa a explicar ali, olha, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele diz, olha, vocês agora, em virtude da salvação que vocês têm, em virtude de vocês serem eleitos de Deus, remidos do Senhor, de terem uma graça maravilhosa que abraçou vocês, de terem uma esperança maravilhosa que abraçou vocês, por isso, vocês precisam agir
dessa maneira. E agora ele vai explicar que maneira é essa que vocês precisam agir. Logo no versículo 13, de cara, ele dá 3 pancadas na gente, logo de cara, assim. No início do versículo 13, ele diz, olha, por isso, por vocês terem recebido tudo isso, vocês precisam cingir o entendimento de vocês. Muitas pessoas estudaram esse termo aí para tentar entender o que significava cingir o entendimento. E chegaram a um consenso de que os judeus naquela época, eles usavam muitas roupas esvoaçantes, né? Aquelas roupas largas assim. E eles usavam um cinto para prender a roupa. Então, o resto do pano que sobrava da roupa dos judeus, eles dobravam esse tecido e prendiam junto ao cinto que segurava a roupa deles ali. Então, o que Pedro está querendo dizer para a gente aqui é que nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos nos proteger, cuidar do nosso pensamento, do nosso entendimento. Da mesma maneira que aquelas pessoas cuidavam das suas roupas para que na hora que elas estivessem caminhando, elas não viessem a tropeçar, nós precisamos fazer a mesma coisa com a nossa, pode falar, com a nossa mente. Com a nossa mente. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Por isso que gente que tem pensamento solto demais faz besteira. Gente que não tem foco nas coisas que devem ser feitas facilmente perde tempo. Por isso que as pessoas que não guardam, que não protegem, que não blindam a sua mente, têm facilidade de tropeçar a qualquer momento. Então, o texto está nos ensinando, através de Pedro aqui, que se nós não tivermos foco realmente nas coisas que precisamos, a nossa mente vai ficar vagando. A primeira coisa que vai fazer você ter sucesso na sua vida de santidade é proteger a sua mente, é proteger o seu pensamento, aquilo que faz você viver. A vitória da santidade na sua vida está condicionado àquilo que você pensa. A batalha começa aqui e ela é vencida aqui também. Amém? Entenda isso. Eu não vou me deter muito, tem muita coisa para falar, mas eu vou ser breve. Ele segue o versículo dizendo, olha, cingindo o vosso entendimento, sede o que, gente? Eu vou falar muito com vocês, que é para vocês não dormirem. Sei que tem gente que está meio assim, bodeando, de olho fechado. Principalmente quando o pregador fica muito de costa, aí a galera de lá vai dar, não vou deixar não. Sede o quê? Sede sóbrios. Todas as vezes que a gente lê essa palavra sobriedade na Bíblia, quase sempre ela está ligada à embriaguez, a álcool, né? Só que essa palavra ela também pode estar diretamente ligada ao domínio que você tem sobre você, a você ter domínio próprio. Então, quando ele diz, olha, sedes sóbrio, ele está dizendo para você, aprenda a ter domínio próprio. E tem crente, inclusive, que usa não ter domínio como desculpa para fazer as coisas erradas, né? Fulano errou em alguma coisa, ele diz assim, é porque eu não tenho muito domínio nisso aí na minha vida ainda não. Você está rindo de você, irmão? Mas eu não tenho muito domínio nessa área. E é verdade, olha, tem gente que não tem muito domínio na fala mais do que deveria. Tiago nos ensina muito sobre a língua, né? Tem gente que não tem domínio financeiro. Tem gente que gasta o que tem e o que não tem, e ainda gasta o dos outros, né? Tem gente que não tem domínio no temperamento, que é só aquela, como é que fala? O pavio. Tem gente que nem pavio tem gente que já é a pólvora pura, né? Tocou, pum! Ninguém segura, não é verdade? Tem gente que não tem domínio sobre
a sua sexualidade. Tem gente que não tem domínio próprio dentro dos relacionamentos. Tem gente que não tem domínio próprio dentro de casa. Tem gente que não tem domínio próprio no relacionamento com os pais. E tudo isso, ele nos diz. Não existe santidade sem controle de si. Não existe. Se você quer ser santo, você precisa aprender a se controlar. E essa é a prática do cingindo a mente, né? Na mente você bloqueia aquilo que você vai fazer. Concorda comigo? Você blinda a sua mente para que quando você pretenda agir, você não vai fazer. Correto? Existe uma batalha na mente, mas existe uma batalha nas nossas ações também. Então você não pode ser vitorioso somente em uma. Você precisa ser vitorioso nas duas também. Só que ele diz, olha, vocês precisam cingir o entendimento de vocês precisam ser sóbrios, mas vocês precisam esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele diz, olha, aprendam a esperar na graça de Deus. Quer ser santo de verdade, meu parceiro? Quer ser santo de verdade? Aprenda a esperar por aquilo que você vai receber. Posso ouvir um amém? Aprenda a esperar pela sua recompensa. Pense na sua recompensa. Quantas renúncias você e eu, nós tivemos que fazer por causa da convicção da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E eu não estou falando de barganha, não estou dizendo que você vai ter que ser santo porque você vai receber a salvação. Porque ninguém recebe salvação assim, né? Você sabe. A salvação é de graça, você recebeu sem merecer. Eu estou falando de honra. Eu estou falando de gratidão por aquilo que Deus fez a você. Então perceba que às vezes a gente está na beira do precipício, né? E às vezes o Espírito de Deus traz à nossa mente aquilo que a gente recebeu de Deus. Olha, bendito! Ou, como é que fala aqui? Curumim. A menina é como? Cunhantã. Eu sou nordestino, eu estou aprendendo. Você precisa entender que você é salvo. Você recebeu o maior de todos os presentes que você poderia receber. Então, você precisa esperar nisso. Espere nessa graça de Deus. Não precisa se corromper. Agora, lembra para quem Pedro está escrevendo? Está vendo? Por isso que é importante a gente entender o contexto, né, do que a gente fala. Lembra para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para quem? Para os crentes que estão, para os judeus que estão na dispersação, né? Ele está falando para um povo que está no meio do nada, sofrendo, fora da sua terra natal. Ele está dizendo, olha, não tem nada melhor para você do que aquilo que você já tem. Você já tem Deus, você tem Jesus, você tem a salvação, você não precisa de mais nada, meu amigo. Espera nessa graça, não precisa. Só que ele faz um alerta, né? Diz assim, olha, você é ser humano, né? Então tem perigo para a sua santidade, sim. Tem perigo. Aí no versículo 14 ele diz, como filhos da obediência. Isso significa que antes você era filho de quê? De quê? Desobediência. Você era filho da desobediência, mas agora você não é mais. Agora você não é mais, agora você é filho da obediência. Então agora você, meu amigo, que é filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. E ignorância para Pedro aqui não é uma pessoa iletrada não, tá? Não é um analfabeto, não é uma pessoa que sabe ler não. Ignorante aqui para Pedro é qualquer um que não tem pleno conhecimento de Cristo Jesus. Paulo estava lá em Roma conversando com os filósofos e ele estava chamando os filósofos de quê? Ignorante. Por quê? Porque não tinham conhecimento de Cristo.
Então ele está dizendo assim, olha, você, quando estava distante de Deus, quando Deus ainda não tinha te aproximado da maior graça que existe na face da terra, você era um ignorante. Lá você errava, porque você não tinha conhecimento de Jesus. Hoje, se você erra, é porque você quer. Porque hoje você sabe o que é certo e o que é errado. Antes, você era escravo do pecado. Antes, os seus olhos não podiam enxergar a luz do Senhor. Antes, você tinha escamas nos seus olhos, mas agora as escamas dos seus olhos caíram. Agora você consegue enxergar a luz de Deus. Agora você foi resgatado pelo Senhor. Agora você está na luz de Cristo. Agora você não pode mais andar como você andava antes. Ele é claro, né? Não tem muito o que falar. Ele fala de maneira clara. Ele diz, olha, filhos de obediência, não vos amoldeis. Existem duas palavras gregas para amoldar. Tem o morfer, que é uma forma, de fato, uma forma, como é que pode dizer? Que não tem alterações, certo? E tem o esquema, que é essa forma fluida. E é essa palavra que ele está usando aqui. Então ele está dizendo assim, olha, para de se moldar aquilo que você era antes. Você agora tem uma forma. Você tem uma forma de nova criatura. Amém? Você tem uma forma de nova criatura. Você não pode se amoldar ao velho homem. Você não pode pegar traços, adereços. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não dá mais para viver desse jeito, meu parceiro. Não dá. Não dá para fazer concessão. Não dá. Concessão. Corrigir, antes de minha esposa me corrigir, que a pedagoga já se treme ali. Não dá. Não dá, gente. Nós precisamos decidir. Precisamos entrar na forma de Cristo e seguir nela. Existe fugiu na mente o nome do cara agora. Mas eu sei que tem gente estudada aí da filosofia que talvez me lembre. Tem um filósofo que ele fala sobre a geração líquida. Quem vai me lembrar? Bauman, obrigado, minha irmã. Olha só, ele mesmo. E por que tudo é líquido? Porque o líquido, ele se amolda aonde precisa. Ele não tem forma. A forma que dá é o recipiente que recebe esse líquido. Então, o nosso pensamento hoje dessa geração é líquida. A teologia dessa geração hoje é líquida. A gente pode pensar o que quiser, fazer o que quiser. A gente pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser, não é assim? Mas deixa eu dizer para você, só existe uma forma, e essa forma se chama Palavra de Deus. Se você está fora dessa forma, você nunca conheceu a Jesus. E não tem várias interpretações do que a Bíblia diz, só existe uma. E é a própria Bíblia que nos ensina qual é a forma. Ele diz assim, olha, vocês precisam sair dessa aí, vocês são outra pessoa agora. Por que vocês precisam ser assim? Aí agora vem a cereja do bolo. Por quê? Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, fale comigo, sede santos. Mais uma vez, sedes. Então, nós devemos ser santos porque Ele é. Não há nenhuma possibilidade de relacionamento com Deus sem santidade. Agora, eu falei com a minha esposa sobre isso, né? Perceba o paradoxo. Lembra lá, filha? Perceba o paradoxo. Quanto mais santo e mais próximo de Deus você está, mais consciente de que você é pecador você tem. Mais consciência de que você é pecador você tem. Quanto mais santo, mais próximo de Deus.
Quanto mais próximo de Deus, mais consciência do quão pequeno e falho você é. Então, santidade não está ligada à perfeição. Santidade está ligada à exclusividade. Deus não está pedindo um povo perfeito, até porque Deus sabe que você não vai ser perfeito. Deus está pedindo um povo exclusivo. Um povo que diz assim: errei aqui, mas amanhã eu não erro mais. Pequei aqui, mas amanhã eu não peco mais. Falhei dessa maneira, mas eu vou lutar para não falhar de novo. Exclusividade, Deus quer de você. Deus quer que você seja moldado por Ele todos os dias da sua vida. Dia após dia, o Senhor vai limpar você. Dia após dia, Deus vai transformar você na imagem de seu Filho, até que chegue um dia glorioso, e você aí sim esteja perfeito para poder morar com o Senhor. Mas é isso que ele está falando, olha. A gente precisa ser santo, porque o nosso Deus é santo. Só que aí vai para a rede social. Vai para a rede social e posta assim: o Senhor está dizendo para essa geração: sede santo, porque eu sou santo. Eu quero saber quantos aqui já foram retaliados ou rechaçados porque postaram qualquer coisa assim semelhante. Levante sua mão, só para eu ter Ninguém? Vocês não usam rede social para pregar, não? Ninguém? Passe a usar, por favor, tá? Não só poste foto no banho, não, nem... né? Use o que Deus está dando para você abençoar a vida dos outros, tá bom? Gente, hoje, falar que precisa ser santo é motivo de chacota. É motivo de chacota. Ontem eu mandei uma devocional para um grupo de pessoas que eu tenho no WhatsApp, e lá eu coloquei uma frase assim: olha, se você acha que santidade é coisa do passado, você nunca vai experimentar a glória do futuro. Nunca. Nunca. Porque sem santidade, ninguém... Pode falar. Sem santidade, ninguém... Não dá? Não dá. Então, a palavra do Senhor nos diz uma coisinha lá em João 17:17. Por favor, abre aí, João 17:17. João 17:17. Olha o que diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer aprender a ser santo? Leia sua Bíblia. Eu peço a você, em nome de Jesus, que você, por favor, pare de usar sua Bíblia como objeto decorativo da sua casa. Pare de usar sua Bíblia como um amuleto aberto no Salmo 90, na sua estante lá. Use sua Bíblia. A fonte de vida que emana de Deus está na sua mão e você não usa. Ai, meu Deus, eu estou desesperado, não sei o que é que eu faço da minha vida. Eu preciso de uma resposta urgente. Está na palma da sua mão, mas você não usa. Não usa. Temos pouquíssimas pessoas que amam a Deus de verdade. Porque eu não conheço ninguém que ama a Deus de verdade e não ama a palavra de Deus. Eu não conheço ninguém que vive uma vida verdadeira de santidade e não consegue passar 5 minutos por dia lendo a Bíblia. Não dá. Ou a gente vive do jeito que é para viver,
ou esse mundo e esse século vai nos engolir. E vai mesmo. Falta isso aqui, ó. Mas eu creio num povo que vai ser avivado pela palavra do Senhor. Eu creio numa geração que pode sim fazer diferente. E não se preocupa não. Tá ruim, vai piorar. Você esperou que eu ia falar outra coisa, foi? Tá ruim, vai ficar pior ainda. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas vai ter um povo forte no meio dessa tempestade. Vai ter um povo que vai lutar até o sangue para que o nome do Senhor seja exaltado nessa geração corrupta e perversa. Eu vou estar lá. E eu quero encontrar você lá também. Ele fecha de uma maneira maravilhosa esse texto. Nós precisamos reverenciar o motivo por qual nós somos salvos e por qual nós devemos andar em santidade. Versículo 17 e 18. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Veja só. Da mesma maneira que Deus foi o Pai que te amou, que te salvou, que te guardou, que te regenerou, que te transformou, aquele espaço tudinho, né, do O, que você conhece. Esse mesmo Pai que fez isso é o mesmo Deus que é o seu juiz. O mesmo Pai que protege, que salva, que elege, né, que teve um povo eleito para Ele, é o mesmo Deus que julga você. E para os que gostam do versículo não julgueis, Ele pode botar o dedo na sua cara. Ele pode falar isso para você. Porque Ele julga segundo as suas obras. Ei! Ele está se contradizendo aqui. Pedro, meu Deus, o pastor ensinou para mim a minha vida toda, né? De que o Senhor salva pela graça. E é verdade. Pelo amor de Deus, o pastor Igor não está sendo herege aqui, não. Quando Pedro escreve isso, ele está escrevendo para crentes. E ele está falando de um julgamento galardoador. Assim como Paulo fala lá em 1 Coríntios 5:10. Ele está falando assim, olha, você que é crente, o critério pelo qual Deus vai julgar você para dar a sua recompensa é segundo o que você faz aqui na terra. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois importa que todos nós... 2 Coríntios, é isso aí, é a segunda. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou... Meu querido, Deus não tem 2 pesos e 2 medidas com ninguém. Às vezes os nossos pais terrenos até tem uma predileção. Se você tem irmão, ele vai mentir para você. Diz que ama todo mundo igual, mas é mentira. Não ria, irmão, é verdade. Brincadeira. Mas Deus não. Deus, Ele coloca todo mundo em igualdade. Deus não vai julgar um porque é rico. Deus não vai julgar outro porque dá mais dízimo na igreja. Deus não vai julgar outro porque trabalha mais na Jubaã. Deus não vai... Todo mundo está aqui, ó, no mesmo nível, em pé de igualdade. E Deus vai julgar todo mundo. Deus vai julgar todo mundo. Sabe por que Deus vai julgar todo mundo? E agora eu estou chegando no final da mensagem. Sabe por que Deus vai julgar todo mundo? Sabe por quê? O pessoal da Juba pode vir para cá já se quiser, tá? Sabe por que Deus vai julgar todo mundo? Porque foi caro demais. Você consegue entender isso? Sabe por que Deus não dá 2 pesos e 2 medidas para ninguém? Deus julga todo mundo igual diante daquilo que você está fazendo, daquilo que você fez antes de chegar aqui. Sabe por quê? Porque foi caro demais.
Foi caro demais. E é um preço que você não pode pagar. É um preço que você não pode pagar. Se a gente juntar a conta bancária de todo mundo aqui, que eu acredito que do jeito que está o Brasil não vai dar muita coisa, mas se a gente juntar a conta bancária de todo mundo, não chega perto de nada daquilo que você poderia ter para pagar o motivo de você ser salvo hoje. Porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento. Do vosso fútil procedimento. Eu quero que você ouça isso. Procedimento fútil, miserável, que ninguém sequer tem coragem de pronunciar. Foi dessa vida que você foi resgatado. Aí você não tem coragem de consagrar a tua vida para essa pessoa que fez isso por você. Você não tem coragem de abrir mão de uma conversa de Instagram, de WhatsApp. Você não tem coragem de parar de ter um relacionamento que você está tendo. Você não tem coragem. E Deus morreu por você. Por você. Não precisava, ele podia simplesmente fulminar a sua vida e mandar você para o inferno. Mas ele olhou para você com tanto amor. Ele olhou para você com tanta graça. E ele disse assim, mesmo com todo pecado, mesmo com toda iniquidade, eu resolvi amar você. Seja santo. Viva em amor.